Oi, gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos de volta. Então, é, na nossa aula passada, a gente estudou senoide, cossenoide. A proposta desta nossa aula de hoje seria eu começar mostrando exemplos da construção de gráficos do seno, do cosseno, da função seno e cosseno. Porém, eu resolvi trazer para início de aula a redução dos arcos de segundo, terceiro e quarto quadrante para o primeiro quadrante. Por que que isso é importante? Por que que a gente estuda a redução de arcos ao primeiro quadrante? Nós estudamos isso porque são muitos arcos importantes na circunferência, que tem muito uso na circunferência, e para a gente decorar seno, cosseno e até mesmo tangente de todos esses arcos, fica pesado aqui para a cachola, né? Então, o que que a gente faz? A gente só precisa saber seno, cosseno dos ângulos notáveis. Você sabendo o seno, cosseno dos ângulos notáveis, você terá como descobrir o seno, cosseno dos outros ângulos que estão em outros quadrantes, mas que são correspondentes a eles. Não sei se vocês lembram dos ângulos notáveis, nós estudamos quando estávamos revendo trigonometria no triângulo retângulo. E aí eu mostrei no triângulo equilátero como descobrir seno, cosseno e tangente dos ângulos de 30 e de 60, e usei um quadrado para mostrar o de 45 graus, né? Se você perdeu essa aula, ela está aí na playlist. Eu vou ver se eu consigo colocar aqui nos cards também, para você poder ver com mais facilidade essa aula, rever essa aula, tá bom? Então, os ângulos de 30, 45 e 60, eles possuem correspondentes no segundo, no terceiro e no quarto quadrante. Então, se você souber decorado já o seno desses ângulos notáveis, você não terá dificuldade de saber dos outros ângulos nos segundo, terceiro e quarto quadrante, tá bom? Então, é por isso que a gente estuda a redução para o primeiro quadrante, que é para poder facilitar a nossa vida. Quando você estiver fazendo um curso vestibular, uma prova vestibular, um Enem da vida, um concurso, sei lá, e aí, de repente, aparece um ângulo de 150 graus, para saber o seno, para saber o cosseno desse ângulo. Aí você não lembra do 150 graus, mas você pode lembrar do de 30. E aí, você lembrando do de 30, você já vai saber qual é o de 150. Só o que vai modificar é o sinal do cosseno. Então, essas coisas que a gente precisa saber para ganhar tempo, tá bom? Então, por isso, eu quis trazer esse conteúdo para a nossa aula de hoje, tá bom? Para que a gente tenha conhecimento dele, para que a gente faça uso dele, tá? Porque ele vai ser bem legal, bem interessante para nós. Vou tentar aqui ampliar a tela. Só para dizer uma coisa para vocês, gente, esse programa, ele tá de brincadeira comigo. Eu já gravei essa é a terceira vez que eu gravo essa aula, na tentativa de que desta vez dê certo. Agora imagine você repetir 3 vezes a mesma gravação, nunca sai igual, né? Como quando a gente está na sala de aula também, que a gente repete a aula em cada sala, nunca sai igual. Então vamos lá. Essa ideia de seno e de cosseno foi trabalhado na aula anterior. Quem perdeu, volta lá na playlist do segundo ano e procure por esta aula, onde eu mostro para vocês aonde está o eixo do seno, onde está o eixo do cosseno. Mas aqui a gente dá uma revisadinha, né? Então, considerando no ciclo trigonométrico o ponto M, que é a imagem do número real x, conforme indica a figura. Então, só para lembrar, né? Aqui a gente tem um ciclo trigonométrico,
o ciclo trigonométrico tem raio unitário, tá? O eixo do seno é o eixo vertical, o eixo do cosseno é o eixo horizontal, tá? E aqui eu tenho o ponto M. Esse ponto M, ele terá uma projeção no eixo X e no eixo Y. A distância da origem do plano cartesiano até essa projeção vai me dar o seno ou o cosseno, dependendo, né, de qual eixo essa projeção está. Então, aqui a gente tem o arco, esse arco aqui, ó, começa em A, vem aqui, aqui é o M. Aqui eu tenho a imagem no eixo X, essa distância rosinha aqui vai me dar o cosseno de M. Aqui a projeção no eixo Y vai me dar aqui o seno de M, tá? Basicamente é isso. Então, aqui eu encontrei esse material maravilhoso lá da Secretaria de Pernambuco. Eu quero louvar a Deus pela vida desses profissionais aí que têm me ajudado muito nesse período remoto, com tudo prontinho, só para que eu explique para vocês. Então, considerando o arco AM, que corresponde ao ângulo central X, seja OM o raio do ciclo, M' e M duas linhas, as projeções de M nos eixos. Aqui, ele está usando para representar os eixos U e V. Mas vamos permanecer usando a nomenclatura que a gente já estava, que é X na horizontal e Y na vertical. Então, aqui eu tenho o arco, AM, o ângulo central, X, o raio dessa circunferência é essa distância que vai de O até M, e vocês sabem que o raio de uma circunferência não muda, é sempre o mesmo. Aqui estão as projeções de M no eixo horizontal, M' no eixo vertical, M duas linhas. E essa distância, aqui na horizontal é cosseno, na vertical é seno. O eixo Y é o eixo dos senos, o eixo X é o eixo dos cossenos. Daí, se M é um ponto do ciclo trigonométrico, podemos escrever M através desse par ordenado, cosseno de X, seno de X. Por que, Ângela? Oi, só um instante. Tá. Porque, Ângela, que esse par ordenado é representado por cosseno e seno, nessa ordem. Porque quando estudamos par ordenado, plano cartesiano, nós vimos que no par ordenado, primeiro se coloca o valor de x e depois o valor de y. E no eixo x está marcado cosseno. Então, por isso vem cosseno primeiro, depois seno, tá? Então, essa nova definição tem a vantagem de não ficar restrita aos ângulos agudos. Vocês lembram o que é ângulo agudo? Aquele ângulo que mede mais que 0, menos que 90 graus. Agora, nós podemos falar em seno, cosseno de arcos ou ângulos de qualquer medida que esteja em qualquer quadrante. Olha aqui um arco do segundo quadrante, olha. Começa em A, vem até aqui M. O seno dele está no mesmo lugar, ok? Aqui no eixo Y. Porém, o cosseno agora está para cá, para a esquerda, a minha esquerda, né? Então, nesse caso aqui, se o arco ele é do segundo quadrante, ele terá seno positivo, cosseno negativo. Por quê, Ângela? Porque os valores de Y são positivos para cima e são negativos para baixo. Os valores de X são positivos para a direita e são negativos para a esquerda. Então, se o arco está no segundo quadrante, ele terá seno positivo e cosseno negativo. Agora, um arco do terceiro quadrante. Olha só, terceiro quadrante aqui, ó. Então, esse arco aqui do terceiro quadrante, o que vai acontecer? O seno dele está aqui para baixo, então é negativo. O cosseno dele está aqui para a esquerda, também é
negativo. Então, todo arco do terceiro quadrante tem seno e cosseno negativo, ok? Agora, um arco do quarto quadrante. Ó, essa volta aqui todinha parou aqui no quarto quadrante. Nesse caso, se o arco faz parte do quarto quadrante, aqui o seno dele é negativo e o cosseno dele é positivo, tá? Lembrem-se disso, porque quando você, por exemplo, voltando aqui ao exemplo do 150, o seno de 30 é 1 sobre 2. O cosseno de 30 é raiz de 2 sobre 2. Você tem essa tabelinha lá do começo das aulas remotas. Se o arco está no primeiro quadrante, o seno e o cosseno dele é positivo. Mas o 150 está no segundo quadrante. Então, o que vai acontecer? Ele vai ter seno positivo e cosseno negativo. Então, o seno de 150 vai ser 1 sobre 2 também, porém, o cosseno será menos raiz de 3 sobre 2. Só vai mudar o sinal. Será simétrico no de 30. A gente vai ver isso um pouquinho mais à frente também, a tabelinha que mostra direitinho. Então, aqui nessa circunferência, nesse ciclo trigonométrico, você consegue ver os arcos mais importantes, variando aqui de 0 a 90 graus. Primeiro quadrante. Esses três aqui a gente estudou, que são os ângulos notáveis, 30, 45 e 60. O de 0 e o de 90 nós vimos na aula anterior. Então, olha só. O seno de 30 está aqui, é 1 sobre 2, ó, no eixo Y. E o cosseno, raiz de 3 sobre 2. 45, o seno, raiz de 2 sobre 2. O cosseno, também raiz de 2 sobre 2. 60, o seno, raiz de 3 sobre 2. O cosseno, 1 sobre 2. Tá? 0 grau, a gente viu que o seno de 0 é 0 e o cosseno é 1. De 90 graus, a gente viu que o seno é 1 e o cosseno é 0. Tá? Então, o que a gente vai fazer basicamente? Pegar os arcos que estão aqui no segundo, no terceiro e no quarto quadrante, procurar o correspondente no primeiro. E aí, sabendo esses valores aqui, conforme o quadrante, você só muda o sinal dos outros arcos. Então, simetria no estudo do seno e cosseno. Usando a simetria, podemos relacionar o seno e cosseno de um arco de qualquer quadrante com os valores do primeiro quadrante. Desse modo, estaremos fazendo, assim, a redução ao primeiro quadrante. Então, como é que eu reduzo, por exemplo, um arco que está no segundo quadrante para saber qual correspondente aqui no primeiro, né? Eu pego essa diferença aqui, ó. Eu vou fazer essa diferença, 180 menos x, tá? Então, se o meu arco aqui for 30 graus, eu pego aqui 180 menos 30, vai dar 150, que é o exemplo que eu estou usando. E aí, o 150 vai ter o quê? Mesmo seno de 30 e o cosseno simétrico de 30. Se o meu arco for de 45 graus, aí eu vou pegar 180 menos 45. Vai dar 135. Então, eles terão o mesmo seno e o cosseno deles simétricos. Se o meu arco for de 60 graus, então eu pego 180 menos 60. Vai dar 120. Então, 120 é o correspondente do 60. E assim por diante. Anota, tá, gente? Essas observações aqui embaixo, que é bem importante para vocês lembrarem depois dos sinais. Se for para eu reduzir do terceiro para o primeiro quadrante, ao invés da diferença, agora eu faço a soma dos arcos, tá? Então, se o meu ângulo aqui no primeiro grau é 30 e eu quero o correspondente dele aqui no terceiro, então eu pego 30 mais 180, vai dar 210. Aí, o que vai acontecer? O meu ângulo está aqui de 30 graus. No terceiro quadrante, tanto o seno quanto o cosseno são
negativos. Então, eles serão simétricos. Se 30 é positivo o seno, aliás, se 30 o seno é 1 sobre 2, de 210 será menos 1 sobre 2. Se 30 tem cosseno raiz de 3 sobre 2, o 210 terá menos raiz de 3 sobre 2. Por isso que saber os sinais do seno e do cosseno em cada quadrante é importante. E tem nas aulas anteriores esses valores aí, os sinais para vocês. Então, ó, do segundo para o primeiro, eu pego 180 menos x, que é o meu arco. Do terceiro para o primeiro, eu pego 180 mais x, que é o meu arco. E agora, no quarto, eu pego a volta inteira, 360, e subtraio o valor do arco, tá? Então, se aqui é 30, eu pego 360 menos 30, vai dar 330. Então, o correspondente de 30 no quarto quadrante é 330. Aí, o que que vai acontecer? Eles terão um seno simétrico. Então, se o seno de 30 é 1 sobre 2, de 330 será menos 1 sobre 2. E terão o mesmo cosseno. Cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2, de 330 também será raiz de 3 sobre 2, tá? Então, as regrinhas são essas aí para você fazer essas reduções. Essa aqui é a tabela completa, com o seno e o cosseno dos principais arcos. Aqui em cima estão em graus. Nessa segunda coluna, eles estão em radiano. Então, anotem no caderno de vocês, tá? Para não esquecerem. Ó, aqui está o primeiro quadrante, ó. Aqui é o segundo, até o 180. Aqui já é o terceiro e para cá já é o quarto, tá? Ó, 40, eu vou fazer agora com 60, porque eu já dei muito exemplo de 30, né? Então, ó, o seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. O correspondente de 60 no segundo quadrante é 120, né? Que é 180 menos 60. 120. Então, aqui, ó, mesmo seno, porque no primeiro e no segundo quadrante o seno é positivo. Já o cosseno de 60 é 1 sobre 2, de 120 é menos 1 sobre 2. Por quê? Porque o cosseno no segundo quadrante é negativo. Então, você tem aqui todos esses ângulos correspondentes. E aí você só vai mudar o sinal conforme a extremidade. Aqui estão eles novamente no ciclo trigonométrico. Aqui está o par ordenado de cada um deles. Cosseno, seno. Cosseno, seno. Cosseno, seno. Tá? De cada um. Isso aqui foi erro de digitação. Seno de 30 é positivo, tá, gente? Aqui um exercíciozinho aí para vocês treinarem, ver se vocês conseguem aí descobrir. A dica é: procurem os arcos que representam esses valores aqui, olha, porque, por exemplo, 8π dá 4 voltas na circunferência e para no 0 grau ou 360 graus. Então, aí você vai substituir pelo seno de 360. Cosseno de 11π. 11π também vai dar mais de uma volta na circunferência. Então, você vai encontrar os arcos côngruos. Aí, você achando os arcos côngruos, o seno deles já está nessa tabelinha aí. É só você fazer as substituições. Isso vale aí para as duas questões, tá? Grande beijo para vocês, bons estudos e nos vemos aí no nosso encontro online. Gente, essa aqui é a tabela, tá? Com todos os arcos mais importantes do ciclo trigonométrico. Aqui eu vou de 0 a 90, primeiro quadrante. Aqui, segundo quadrante, terceiro e quarto quadrante. Aí eu tenho aqui,
Eu coloquei ele em radiano, coloquei ele em graus, para vocês saberem também. E aí você vai ver, por exemplo, ó, o arco de 30 graus no primeiro quadrante. O correspondente dele no segundo quadrante é o 150. E eles têm mesmo sinal. Por quê? Porque no primeiro e no segundo quadrante o seno é positivo. No terceiro quadrante, quem é o correspondente? 210. E no terceiro quadrante, 330. Observem aqui que ele fica negativo, porque no terceiro e no quarto quadrante o seno é negativo. Mesma coisa acontece com o de 45, olha, 45, 135, 225, 315, cada um em um quadrante. Eles aqui no primeiro e no segundo positivo, terceiro e quarto negativo. O de 60 graus, no segundo quadrante vai ser quem? 120. No terceiro quadrante, 240. No quarto quadrante, 300. Aí só muda os sinais. Primeiro, segundo quadrante positivo, terceiro e quarto quadrante negativo. Mesma coisa vai acontecer com o seno, só vai modificar aí os sinais. Então essa tabelinha aí vai ficar para vocês, guardem-na com muito carinho, porque vocês vão precisar dela ainda um pouquinho o ano que vem, tá? Agora aqui o foco é mostrar para vocês a construção dos gráficos, né, que é a continuação da aula anterior. Como construir o gráfico de uma função seno ou de uma função cosseno. Vamos lá. O primeiro passo é você construir essa tabelinha aqui. O que você vai colocar nessa tabela? No X, você vai colocar os arcos. Aqui 0 grau, aqui é π sobre 2, aqui é π, aqui é 3π sobre 2 e aqui é 2π. Na tabela, você tem o valor do seno desses arcos. Quanto é o seno de 0? É 0. O seno de 90, 1. Seno de 180, 0. Seno de 270, menos 1. Seno de 360, 0. Então, isso aqui, esses senos, você pega aqui na sua tabelinha. Agora, a função que nós estamos resolvendo é essa aqui, ó. Y igual a 2 seno de x. 2 seno de x quer dizer 2 vezes seno de x. Então, eu vou pegar aqui, y vai ser igual a 2 vezes, quanto foi o seno? 0. Então, vai dar 0. Aqui, y vai ser igual a 2 vezes, quanto deu o seno? 1. Então, 2 vezes 1. Aqui, 2 vezes o seno de novo. Então, 2 vezes 0. Aqui, 2 vezes o seno de novo. 2 vezes menos 1, que dá menos 2. Aqui, 2 vezes o seno de novo. Vai dar 0. Aí, você vem com uma régua. A minha desapareceu, felizmente, né? E vai traçar agora esse gráfico. Traça aqui os eixos ortogonais. Aqui, eixo vertical, eixo horizontal. Aqui é X, aqui é Y. Onde os dois se cruzam é o 0. Na horizontal, você vai colocar os valores de X. Quais são os valores de X? 0, 90, 180, 270, 360. Nós vamos colocar em radiano, tá? Então, π sobre 2, π, 3π sobre 2, 2π. Eu relaciono no gráfico X com Y. Isso aqui não me interessa mais. Para fazer o gráfico, eu preciso desses dois. Então, quando o x é 0, y também é
0. Então, fica aqui na origem do plano cartesiano. Quando x é 90, y é 2. Então, nem marquei aqui. Vou colocar aqui 2 para cima, menos 2 para baixo. Aqui seria 1, aqui seria menos 1. Então, quando é 90, deu 2. Eu venho aqui com a linha imaginária e marco aqui o meu ponto. Quando é 180, deu 0. Então, aqui, ó, 180 e 0. O ponto fica aqui no 180. Quando é 270, deu menos 2. Então, eu venho com a linha imaginária, ó. 270 menos 2. Quando é 360, deu 0. Então, o ponto fica sobre o 360. Aí, eu vou ligar agora esses pontos, olha. Coisa linda, rapaz. Pronto. Esse aqui é o gráfico dessa função, tá? Mesmo raciocínio vocês vão usar para fazer esse aqui, tá? Esse aqui vai ficar para vocês treinarem. Vou fazer uma agora da função cosseno, para o nosso vídeo não ficar muito longo, né? Não passar de 10 minutos, para poder completar o outro que já tem 18. Da função cosseno aqui, essa aqui vai ficar para vocês treinarem, eu vou fazer esta. Então, na tabelinha você tem aqui, ó, cosseno de 0 é 1, de 90 é 0, de 180 é menos 1, 270 é 0, 360 é 1. Então, você vai colocar aqui, ó, cosseno de 0, cosseno de 90, cosseno de 180, cosseno de 270. 360. Agora eu respondo isto aqui. Y vai ser igual cosseno, deu 1, menos 1, 0, tá? Isso aqui é que me interessa, ó, da função. Y vai ser igual, agora o cosseno de x aqui, ó, deu 0, aí eu repito, menos 1, vai dar menos 1. Aqui, cosseno deu menos 1. Eu vou pegar com esse outro menos 1, soma e conserva o sinal. Menos 2. Aqui deu 0. Então, vai ficar 0 menos 1. Dá menos 1. Aqui deu 1. Então, vai ficar 1 menos 1, 0. Agora, eu vou relacionar o x com y para montar o meu gráfico. Eixo Y, eixo X. No eixo X fica, ó, o X, obviamente. Então, 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2, 2π. No eixo Y vai ficar aqui, ó, esses resultados. Deu 0, menos 1, menos 2. E agora vamos relacionar. Quando x é 0, o cosseno também deu 0. Fica aqui. Quando é 90, deu menos 1. Quando é 180, deu menos 2. Linha imaginária. Quando é 3π sobre 2, deu menos 1. Linha imaginária. Quando é 2π, deu 0. Então, aqui, ó, meu gráfico é esse. Tá bom? Bons estudos, bons exercícios.